Transcenda o holograma, Biofísica da Verdade. Celebrando 10K inscritos no nosso canal. A tecnologia da verdade. Respire fundo. O que você está prestes a ouvir não pertence ao conhecimento acadêmico padrão. Não está nos currículos. Não está nos debates superficiais. No Transcenda o holograma, nós atravessamos o véu. Aqui, revelamos aquilo que fica fora das instituições, fora dos protocolos, fora das narrativas estabilizadas. Não para criar fantasia, mas para expor arquitetura. Arquitetura invisível, arquitetura de campo, arquitetura de coerência. E hoje, você vai entender algo que sempre sentiu, mas talvez nunca conseguiu explicar. Aquele frio no estômago quando alguém sorri demais. Aquela tensão sutil quando a história não fecha. Aquela percepção instantânea de que algo está desalinhado. Não é paranoia, não é imaginação, não é trauma, é recepção de sinal. Seu corpo detecta incoerência antes do seu cérebro formular argumento. Seu campo percebe ruído antes da sua mente construir lógica. E neste vídeo, você vai aprender a ciência por trás disso. A física da coerência. A biofotônica da verdade. A relação sinal-ruído das emoções. A tecnologia invisível que torna impossível sustentar mentira sem pagar custo energético. Aqui nós não falamos de moral. Falamos de estrutura. Falamos de entropia. Falamos de engenharia biológica. Hoje você vai entender por que a máscara sempre racha. Porque a incoerência consome energia e porque a verdade é, literalmente, o estado de menor entropia do sistema. Respire fundo novamente, porque quando você compreender isso, não haverá como desver. E depois de assistir até o fim, envie este vídeo para aquele seu mentiroso favorito, aquele que dizia que você era paranoico, porque a partir de agora, a máscara não vai apenas cair, ela será fragmentada pela própria física. A arquitetura. Olhe para o seu corpo. Você foi ensinado que ele é apenas biologia, um acidente evolutivo sofisticado, carne, células, química. Mas existe uma pergunta que raramente é feita. E se o seu DNA não for apenas um código genético, mas uma arquitetura de recepção? E se ele for uma antena fractal? E se você não for apenas um organismo, mas um transdutor de consciência? Porque a vida é organizada em padrões geométricos recorrentes? Porque a natureza repete espirais, touros, hélices, fractais? Porque a molécula central da vida possui exatamente o formato de uma bobina helicoidal? Talvez o erro não esteja na biologia, talvez esteja na interpretação. Hoje, vamos atravessar essa hipótese até suas últimas consequências. Hoje você vai entender algo que muda tudo. O seu corpo é tecnologia e a verdade é física. 1. O DNA como antena fractal e transdutor de consciência. O DNA abre e fecha para transcrição, mas essa abertura é também alteração de ângulo de torção. Muda de conformação, muda de sintonia. Em estados de estresse, a hélice se aperta. Genes de sobrevivência são priorizados. Regeneração é inibida. Em estados de coerência, a hélice relaxa. Reparo celular é facilitado. A expressão genética se amplia. Você não é passivo. Você ajusta sua antena emocionalmente. O DNA não é apenas uma sequência bioquímica. Ele é uma estrutura geométrica, uma dupla hélice que funciona como uma bobina solenoide. E enquanto uma antena comum capta uma frequência, uma arquitetura fractal é autossimilar em múltiplas escalas. Fractais têm uma propriedade específica. Eles ressoam com múltiplas frequências simultaneamente. Isso significa que o DNA pode atuar como receptor de banda larga, indutor eletromagnético, dupla hélice como bobina solenoide, cavidade ressonante para biofótons, um capacitor,
pontes de hidrogênio como dielétrico, um condutor, fosfatos negativos, um canal quase supercondutor, empilhamento de bases. Isso é engenharia de rádio nanoscópica. Cada célula do seu corpo emite luz ultrafraca, biofótons, como demonstrado nas pesquisas de Fritz Albert. Seu DNA não apenas armazena informação química, ele armazena e modula luz. E luz é informação. Se o universo possui um campo de ponto zero, o chamado vácuo quântico, então seu DNA pode funcionar como interface entre biologia e campo informacional. Você não está isolado, você está sintonizado. Se existe um campo unificado, um vácuo quântico informacional, então o DNA funciona como modem biológico. Ele traduz o software do campo no hardware celular. 2. A tecnologia da verdade. Sistema de feedback de fase, a física da verdade e a leitura de ruído, SNR. A coerência da emissão de luz é uma propriedade estrutural da física, não uma construção intelectual. Portanto, a luz celular não mente. Quando uma pessoa emite um sentimento real, seus biofótons são altamente organizados e coerentes, como um feixe de laser. No entanto, se ela tenta forçar uma máscara social para esconder medos, raiva ou mentiras, isso gera um ruído estatístico e desordena a emissão de luz. A intuição clássica de sentir que alguém está mentindo é, na prática, a sua antena biológica detectando uma baixa qualidade do sinal, baixa relação sinal-ruído ou SNR, no campo biofotônico alheio. Coerência significa organização de fase em sistemas físicos. Se o corpo é sistema oscilatório, ele obedece à termodinâmica, estados de coerência, melhor variabilidade cardíaca, regulação hormonal equilibrada, menor inflamação, maior eficiência mitocondrial, estados de incoerência crônica, ativação constante de cortisol, supressão imunológica, sobrecarga metabólica. Aqui começa a transição para algo mais profundo. A verdade pode ser energeticamente mais barata que a mentira. Campos magnéticos variáveis induzem corrente elétrica. Se o DNA é uma bobina, então o campo cardíaco induz microcorrentes na hélice. Emoções não são subjetivas, são modulações eletromagnéticas. Amor não é apenas sentimento, é padrão de campo coerente. Medo não é apenas emoção, é ruído estrutural. Agora vem a parte mais perturbadora. Se o corpo é um sistema oscilatório, então ele opera sob leis de coerência e entropia. Funciona assim: um sinal, amor, /verdade, /coerência. Quando uma pessoa emite um sentimento real de amor ou gratidão, o sinal possui alta frequência, alta coerência geométrica e baixa entropia. O sistema funciona como um laser biológico, com baixo custo metabólico e organização estrutural. Alta frequência, alta coerência, baixa entropia, baixo custo metabólico. Um estado coerente funciona como um laser biológico. O coração entra em padrão senoidal. A variabilidade da frequência cardíaca se organiza. O campo eletromagnético cardíaco, estudado pelo HeartMath Institute, torna-se estável, toroidal, organizado. A biologia entra em mínima desordem. 2. Sinal de ruído. Negação/medo. A mentira ou a negação é um conflito direto de níveis de processamento. A mentira falada ocorre de forma cognitiva no nível sináptico, químico/elétrico. Mas a verdade do sentimento reside no nível subatômico e estrutural da matéria quântica. Baixa coerência, alta entropia, oscilações caóticas, alto consumo metabólico. Ao forçar uma máscara social, você cria uma discrepância biofísica massiva. Essa tentativa consciente de esconder o medo gera caos oscilatório, baixa coerência, alta entropia estrutural
e um ruído estatístico violento na forma como os fótons são irradiados. Há uma diferença na estrutura interna e no processamento cognitivo. Essa discrepância gera ruído no sistema. Queda na relação sinal-ruído, SNR. Alta entropia, desperdício energético. Quando você sente que alguém está mentindo, você não está adivinhando. A sua própria antena celular está detectando diretamente a baixa qualidade do sinal biofotônico alheio. 3. Resultado. A longo prazo, o sistema físico não consegue sustentar alta entropia. O corpo busca mínima desordem. Se a incoerência é mantida por tempo suficiente, ocorre exaustão metabólica, colapso adaptativo, adoecimento não como punição, mas como correção de fase. A verdade emerge porque a física exige coerência. Não é moral, é termodinâmica. Sustentar o ruído da mentira tem um custo metabólico severo. O sistema físico não consegue manter uma alta entropia indefinidamente sem entrar em falha. Se a incoerência persiste, ocorre exaustão energética, colapso adaptativo celular e o consequente adoecimento. O adoecimento físico surge não como um castigo, mas como uma tentativa forçada de correção de fase devido à quebra da economia energética da natureza. A verdade emerge porque a coerência é o estado termodinamicamente estável. O observador presente e em estado de coerência pode forçar o colapso do campo da outra pessoa em direção à mínima entropia, fazendo a máscara cair por pura exaustão. 3. O coração como oscilador mestre. O coração gera o maior campo eletromagnético rítmico do corpo. Ele não é apenas bomba hidráulica, ele é oscilador central. Quando coerente, ele arrasta o cérebro para o mesmo ritmo, fenômeno chamado entrainment. Em interações humanas, isso cria ressonância límbica, sincronização biológica, arraste de fase interpessoal. Quando duas pessoas se aproximam, seus campos toroidais interagem. Se um está coerente e o outro caótico, o coerente pode estabilizar o sistema, mas paga custo energético. É por isso que algumas interações drenam você. Uma antena precisa de modulação. Essa modulação vem do coração. O coração não é apenas bomba, ele é oscilador mestre. O campo magnético cardíaco é milhares de vezes mais forte que o cerebral. O tecido cardíaco possui propriedades semicondutoras e piezoelétricas. Cada batimento gera corrente, mas não apenas corrente, gera padrão. Quando você sente gratidão, o ritmo se torna senoidal, coerente, ordenado. Quando você sente medo, o padrão fragmenta, torna-se errático, incoerente. O HeartMath Institute demonstrou que o coração entra em coerência antes do cérebro reorganizar o padrão. O coração é a onda portadora. O DNA é a antena que responde. Através da variabilidade da frequência cardíaca, VFC, ele modula a portadora de energia que sustenta a integridade do sistema. 4. Microtúbulos e a consciência. Aqui, a biologia atua na decodificação. O cérebro converte os potenciais de ação e as flutuações quânticas em percepção sensorial. Ele é o sintonizador que filtra a imensidão de dados do servidor central para uma interface de usuário simplificada que chamamos de realidade tridimensional. Segundo a teoria ORT-OR de Roger Penrose e Stuart Hameroff, a consciência pode emergir de vibrações quânticas nos microtúbulos neuronais, não das sinapses, mas da estrutura subatômica. Se isso for verdade, então, o cérebro não gera consciência, ele colapsa possibilidades. O momento de insight não é construído, é acessado. A percepção seria o resultado de seleção de estados informacionais já existentes. 5. Intuição e precognição biológica. É o vácuo quântico que funciona como o servidor central. A informação não está dentro do cérebro, mas é acessada por ele.
O DNA, nesse contexto, pode ser visto como o arranjo de antenas fractais que permite a ressonância com frequências específicas desse campo. Se o DNA é a antena e o vácuo quântico é o servidor central, a intuição é simplesmente o download de um pacote de dados que já existe no servidor, mas que ainda não foi processado pela interface consciente, o cérebro. No campo quântico, o tempo não é linear. Toda informação existe como potencial. O DNA e o coração escaneiam o espaço de fase. O coração detecta antes do cérebro. A física moderna demonstrou a não localidade. O Nobel de 2022 confirmou que partículas compartilham estados instantaneamente. Se o universo for holográfico, então cada parte contém o todo. O chamado campo akáshico não seria místico, seria estrutura de informação do vácuo. Intuição, então, não é adivinhação, é detecção de padrão antes da manifestação. Se o tempo no campo quântico não é linear, então toda informação existe em potencial. O fluxo seria campo para coração /D, N, A para cérebro, para percepção. O coração detecta antes do cérebro processar. Você sente antes de saber. Você sente antes de pensar. A intuição pode ser leitura antecipada de padrão. 6. Biofotônica. A linguagem da luz. Aqui a consciência deixa de ser um subproduto do cérebro e passa a ser a corrente elétrica que atravessa todo o circuito. Sem o observador consciente, o hardware está desligado. Sem o hardware, a informação do servidor permanece em estado de potencial puro, superposição. Cada célula emite luz, pacotes de dados. Enquanto um impulso nervoso viaja a 100 metros por segundo, um fóton viaja à velocidade da luz. Quando duas pessoas interagem, se há coerência, ocorre travamento de fase, amplificação, unidade. Se há dissonância, interferência destrutiva, perda de energia, desconforto físico, o corpo coerente gasta energia tentando estabilizar o campo caótico do outro. Isso é amortecimento. Você chama isso de cansaço perto de alguém. Mas pode ser apenas baixa qualidade de sinal e física de campo. A luz não mente. Ela organiza ou desorganiza. 7. Ressonância, íons e reparo celular. A intuição não é mística, é eficiência de processamento. Quanto mais limpa está a sua antena, menos ruído emocional e estresse, mais sutil é o sinal que você consegue extrair do vácuo quântico. O cérebro analítico, neocórtex, muitas vezes atua como um amplificador de alto ganho que foca apenas no ruído do ambiente externo. Ao reduzir os inputs sensoriais, você abaixa o piso de ruído do sistema. No silêncio eletroencefalográfico, ondas alfa e teta, a consciência consegue perceber os sinais de baixa amplitude que vêm do vácuo quântico, que normalmente seriam ignorados pelo barulho do pensamento linear. Em estados coerentes, campos eletromagnéticos organizados facilitam ressonância de ciclotron, movimentação coordenada de cálcio, ativação enzimática otimizada. Íons não se movem aleatoriamente. Eles respondem a campos. Um campo coerente gera movimento coerente. Movimento coerente gera função eficiente. Função eficiente reduz entropia. 8. Otimização do sistema. Se você é um sistema bioeletromagnético, pode otimizar. Respiração rítmica 5 a 6 ciclos por minuto. Atenção sustentada. Redução de estímulo caótico. Aterramento. Sono profundo. A saúde deixa de ser ausência de doença. Passa a ser alta SNR. Reduzir ruído aumenta sensibilidade. O sinal sempre esteve lá. Você apenas remove a estática. Durante estados de alta coerência, ocorre algo ainda mais sutil. Íons como cálcio e magnésio entram em movimento ritmado.
ressonância de ciclótron, transporte preciso, ativação bioquímica, reparo celular, expansão cognitiva, emoção torna-se fenômeno eletroquímico. 9. Conclusão. O colapso da ilusão. Agora, olhe novamente para si mesmo. Você não é, e nunca foi, um sistema biológico isolado no cosmos. Você é um nó ativo em uma imensa teia informacional. A arquitetura do sagrado não reside em construções externas, mas nos templos de carne e eletricidade que pulsam entre suas próprias células. Seu DNA é a sua antena fractal. Seu coração é o seu transmissor poderoso. Seu cérebro é a sua interface e decodificador. A verdade do universo não é baseada em opinião moral. É estabelecida pela precisão da coerência estrutural e da harmonia geométrica de fase. E a mentira não é apenas um deslize ético, é uma violação ruidosa e caótica da termodinâmica que esgota a sua energia vital. A reflexão final deixa de ser uma questão de espiritualidade subjetiva para se tornar um questionamento estritamente operacional para a sua vida daqui em diante. Neste exato segundo do espaço-tempo, você está transmitindo um sinal coerente para o campo, ou está exaurindo a sua vida sustentando o peso do ruído? Encerramento. Hoje nós rompemos o ponto de convergência onde a biologia, a física quântica e a teoria da informação se unem através de um mediador fundamental, a luz biofotônica. Que a consciência não é um epifenômeno da atividade cerebral clássica, mas sim a própria energia que anima e unifica todo o sistema biológico, transmitindo informação à velocidade da luz. E que, em estado de negação, a tentativa consciente de suprimir sentimentos como medo ou culpa perturba a orquestração quântica das células neuronais. E que a energia necessária para manter a máscara social atua como uma fonte de ruído térmico e vibracional, acelerando a decoerência e impedindo a formação de estados conscientes integrados. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e pelos 10.000 inscritos no nosso canal. Vocês são os primeiros de muitos. Este vídeo é uma homenagem e agradecimento a este marco, mas ainda há muito mais para ser revelado. Aqui no Transcenda o Holograma, nosso objetivo é romper todas as barreiras físicas e mentais que nos separam de nossa verdadeira natureza. No vídeo de hoje, você aprendeu que, quando um indivíduo mente, ele gera uma discrepância entre o campo de coerência subatômico e os sinais elétricos do córtex pré-frontal. Essa interferência destrói a harmonia do sistema, levando à decoerência, representada na prática como a perda de informação quântica para o ambiente, manifestando-se macroscopicamente como entropia e calor, desperdício energético. Que a verdade não é um imperativo moral externo, mas sim o estado biofísico de coerência e unidade comunicacional máxima do organismo, onde a biofotônica fornece o mecanismo físico para essa comunicação instantânea e unificadora, e a luz é a portadora da verdade. A verdade gera eficiência fisiológica, reduzindo esforço cognitivo e estresse. A mentira exige mais processamento, gerando sobrecarga e sinais mensuráveis de conflito interno. A coerência entre coração e mente é não apenas emocionalmente saudável, mas um fenômeno biologicamente mensurável. A verdade emocional e a coerência interna se manifestam em estruturas vibracionais harmônicas, enquanto a mentira e o conflito geram entropia. A coerência emocional e cognitiva que organiza o nosso campo biológico age como uma frequência organizadora, capaz de alinhar sistemas biológicos, perceptivos e quânticos. A consciência é um campo vibracional sensível à coerência, e que a verdade emocional é uma frequência que organiza o sistema biológico e perceptivo.
A mentira não é apenas um ato mental, é uma disrupção sistêmica que afeta o campo quântico, o metabolismo e a percepção. A máscara social exige esforço vibracional constante, gerando ruído térmico e impedindo a formação de estados conscientes coerentes. A verdade não é apenas uma ideia, é uma estrutura vibracional coerente que sustenta a saúde, a percepção e a manifestação. E não é apenas ética, é eficiência biológica. A realidade que você experimenta não começa lá fora. Ela começa no espaço invisível da sua consciência. Permita-se continuar essa jornada conosco, porque aqui não buscamos apenas respostas. Buscamos enxergar o que sempre esteve oculto e há muito mais a ser revelado. Se este vídeo falou com você, deixe um sinal nos comentários escrevendo: "Eu transcendo". Assim, aqueles que também estão despertando poderão se reconhecer. E se sentir que este conteúdo pode iluminar o caminho de alguém, compartilhe. E até lá, continue olhando além, porque a realidade é muito mais vasta do que parece, e a sua percepção pode ser a chave para revelá-la. Lembre-se, o conhecimento só se torna poder quando é capaz de nos libertar. Não aceite as correntes da mente, não se curve aos deuses do medo e nunca pare de buscar a sua soberania original. Agradeço por caminhar conosco até aqui. Continue firme na sua busca, mantenha sua visão clara e, acima de tudo, transcenda o holograma.